Isso aconteceu em Maranguape, por volta de 1920. Meu avô, por parte de pai, que contava. Um lobisomem perseguido no estado do Piauí, para escapar, fugiu para Maranguape e começou a atacar as pessoas nos arredores da cidade e na região de mata. Meu avô, cearense de pavio curto, resolveu por fim a esses ataques, e foi aí que tudo começou. O medo tinha se instalado em Maranguape como uma névoa fria e pegajosa, não apenas nas almas dos mais supersticiosos, mas também na rotina prática da vila. As janelas das casas de taipa e alvenaria permaneciam cerradas após o crepúsculo, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos e ocasionalmente por um uivo que não parecia pertencer a nenhum cão da região. As lamparinas eram apagadas mais cedo, e o toque de recolher não era imposto por lei, mas pelo pavor. O comércio minguava após as 4 da tarde. E a estrada que ligava Maranguape à Fortaleza, antes um fio vital de comunicação e negócios, tornara-se um caminho evitado, um corredor de sombras e sussurros, onde o vento parecia carregar lamentos de almas perdidas. Meu avô, cujo nome era Inácio, era conhecido por sua têmpera, um homem de poucas palavras e de ação imediata. A paciência lhe era um luxo que ele raramente podia pagar. As histórias dos ataques, gado estripado, um viajante desaparecido na estrada para Palmácia, e a mais recente, a de uma lavadeira atacada perto do rio, que sobreviveu, mas ficou muda de terror. Haviam fervido seu sangue. Inácio não era imune à atmosfera, mas a ele o medo servia como um catalisador para a raiva. Da comunidade, como uma afronta pessoal ao seu senso de ordem e proteção. Na verdade, na venda do seu Elias, onde o cheiro de rapadura e querosene se misturava ao de suor e receio, Inácio batia o punho na mesa de madeira gasta, fazendo os copos de cachaça tremerem. O Piauí que o pariu, ele praguejava, referindo-se à origem do monstro que, segundo os boatos, havia cruzado fronteiras para atormentar o Ceará. Que venha de onde vier, aqui não é terra de covardes. É um bicho, e bicho se caça. Se a polícia não faz nada, eu faço. Aos olhos da vila, Inácio era a última esperança. Mas também um louco. O delegado local, um homem gordo e burocrático, vindo da capital, havia despachado o caso como ataques de onças, ignorando as descrições de uma criatura bípede e aterrorizante. A inação oficial apenas solidificou a determinação de Inácio. Sua preparação foi metódica e carregada de um misticismo que ele, em tempos normais, desprezaria. Primeiro, a informação. Ele procurou a lavadeira Maria do Cais, que estava em estado catatônico desde o ataque. Inácio e sua esposa, vó Filomena, a levaram para casa. Filomena, com sua fé inabalável e chás de ervas, conseguiu quebrar o gelo do terror. Mas Maria, incapaz de falar, desenhou na terra úmida do quintal
Não um lobo, mas uma figura grotesca, metade homem, metade fera. Com os braços longos e a boca cheia de dentes pontiagudos, os detalhes mais perturbadores eram os olhos. O fogo, Inácio, fogo puro. Ela escreveu em um pedaço de papel, com as mãos trêmulas. Inácio sabia que as balas comuns não serviriam. Ele buscou o conselho de Mestre Zé, o ferreiro mais velho da região, um homem que conhecia os segredos do metal e as lendas da terra. Mestre Zé, com a voz rouca de quem guarda mistérios, confirmou que o Inácio temia. Prata, Inácio, só a prata benzida pelo luar ou forjada com intenção pura pode quebrar o feitiço e ferir a carne amaldiçoada. A busca pela prata foi um capítulo à parte. Inácio não tinha dinheiro para comprar o metal precioso. Foi Filomena quem resolveu o dilema. Ela tirou de um baú de cedro, escondido sob o assoalho, um pequeno saco de veludo, dentro de moedas de prata, antiga herança de sua mãe, que haviam sido guardadas para a compra de um terreno. Não há terreno mais importante do que a segurança de nossa gente, ela disse, entregando-lhe o tesouro com um olhar de despedida. Inácio passou a tarde na foz de Mestre Zé. O calor era infernal, mas o foco de Inácio era absoluto. Ele derreteu as moedas, misturando a prata líquida ao chumbo. O metal resultante tinha um brilho opaco e estranho, quase lunar. Ele moldou os projetos com cuidado. Cada um deles, pacto silencioso com o destino. Sua espingarda de caça, uma relíquia de família, de cano duplo, foi limpa e carregada com a munição especial. Além disso, levou uma faca de mato afiada e um cantil de cachaça, mais para coragem do que para sede. Na noite da lua cheia, o céu estava limpo e a lua pairava como um olho vigilante sobre a serra de Maranguape. Inácio vestiu roupas escuras e se embrenhou na mata. O ar estava pesado e o cheiro de mato úmido misturava-se a um odor fétido e selvagem. Uma mistura de carne podre e enxofre, que ele logo identificou como o rastro da criatura. Ele era um rastreador experiente, e o lobisomem, apesar de sua astúcia, deixava pegadas profundas e galhos quebrados. A caçada não foi um sprint, mas um jogo de paciência e nervos. Ele encontrou um ninho improvisado da criatura, um emaranhado de folhas e ossos de animais, e soube que estava perto. O primeiro encontro foi um susto. O lobisomem, maior e mais rápido do que ele imaginava, cruzou seu caminho em um clarão de luar. Inácio não teve tempo de atirar. A criatura o ignorou momentaneamente, correndo em direção a um pequeno vilarejo, no sopé da serra. Inácio percebeu que o monstro não estava apenas caçando, mas seguindo um padrão, atacando em círculos concêntricos ao redor de seu esconderijo. Ele mudou a tática. Em vez de perseguir, ele se antecipou. Ele correu por um atalho que conhecia desde a infância. Um caminho íngreme e perigoso, para interceptar a criatura antes que ela chegasse às casas. Chegou ao topo de uma colina, ofegante, e viu a criatura bebendo água em um riacho. Inácio se escondeu atrás de um tronco grosso de engazeira. O lobisomem levantou a cabeça, farejando o ar. Ele sabia que não estava sozinho. Inácio não hesitou. Ele levantou a espingarda, mirou no centro do peito da criatura e puxou o gatilho. O estampido ecoou pela serra, e a criatura soltou um urro de dor, que fez o chão tremer.
O primeiro tiro, carregado com a prata, havia acertado. O lobisomem se virou, a dor transformando-se em fúria cega. Ele avançou em direção a Inácio, com uma velocidade assustadora. Meu avô, com a calma de um veterano, recarregou o segundo cano, mas o bicho era rápido demais. Em um instante, a criatura estava sobre ele. Inácio sentiu o peso, esmagando e o cheiro de sangue e suor. As garras rasgaram seu braço esquerdo, abrindo um sulco profundo na carne. A dor era lancinante, mas a adrenalina o impedia de ceder. Com o braço direito, ele empurrou o cano da espingarda contra o flanco do lobisomem e disparou o segundo tiro, a queima-roupa. O impacto foi brutal. O lobisomem soltou um gemido agudo, que começou como um rugido e terminou como um lamento humano, e caiu de lado, debatendo-se. Inácio, cambaleando, conseguiu se afastar. A criatura não estava morta, mas estava ferida de morte. Ela se arrastou, tentando se levantar, e Inácio viu a transformação começar. A pelagem recuava, os ossos estavam estalando com um som úmido e nauseante, e a forma monstruosa se dissolvia, revelando um homem magro, pálido e ensanguentado. Era um jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos, com roupas rasgadas e um olhar de desespero e alívio. Inácio, com o braço sangrando profusamente, aproximou-se. O homem-lobo, agora apenas um homem, olhou para ele com os olhos marejados de lágrimas. Obrigado, ele sussurrou, a voz rouca e fraca. Eu fugi do Piauí tentando escapar disso. Eu não queria, mas a maldição é mais forte que a vontade. Não aguentava mais a matança. O lobisomem de Piauí havia encontrado seu fim, e ironicamente sua paz nas matas de Maranguape. Inácio não sentiu triunfo, apenas o peso da necessidade. Ele cobriu o corpo com folhas e galhos, um enterro improvisado sob o luar, que agora parecia mais suave. Ele fez o caminho de volta para a casa antes do amanhecer, cada passo sendo uma luta contra a exaustão e a perda de sangue. Ele chegou em casa ao raiar do dia, e Filomena esperava na porta com os olhos vermelhos de quem não dormiu. Ela cuidou de seus ferimentos em silêncio, e ele nunca mais falou sobre os detalhes daquela noite. Mas a paz voltou a Maranguape. As pessoas voltaram a andar pelas ruas à noite. As janelas voltaram a se abrir para a brisa da serra, e o medo se dissipou como a névoa ao sol. A história, contada em sussurros nas calçadas, transformou-se Inácio em uma lenda local. Ele era um homem que havia parado o lobisomem. E a prova? A cicatriz profunda e sinuosa em seu braço, que ele carregou até o fim de seus dias, como uma medalha de honra invisível. As balas de prata restantes foram guardadas em um pote de barro na sua oficina. Um lembrete de que às vezes a coragem de um homem de pavio curto é a única magia necessária para enfrentar o mal. Maranguape seguiu seu curso, mas a história do lobisomem do Piauí, do homem que o enfrentou, permaneceu viva, passando de pai para filho, como um testemunho de bravura que reside no coração do povo cearense. Essa história foi meu avô, meu pai contou e meu avô. Meu avô que viveu essa história. Então, vou ficando por aqui. Essa foi a história. Tá bom, pessoal? Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.